A forma de contribuir para a Previdência é sempre um problema para nós, profissionais liberais, empresários, contribuintes individuais, como somos chamados na Previdência. E ontem eu atendi uma cliente empresária que ela pediu para o contador dela fazer uma alteração nas contribuições porque ela queria contribuir mais, ela queria ter um bom benefício ao final do ciclo aí laboral. E ele disse a ela que era melhor ela fazer uma pesquisa para saber se isso ia ser compensador, se valeria a pena, etc. Ela é empresária, então ela verteu algumas contribuições e contribuições muito heterogêneas, então faz todo sentido fazer um cálculo. E aí, quando a gente abre o CNIS dessa pessoa, que é o Cadastro de Informações Sociais, todas as contribuições vertidas devem estar ali na lista. Quando a gente abre o CNIS, a gente vê que tem alguns detalhes que são muito importantes serem avaliados. Você que é empresário, pode você mesmo tirar o seu CNIS e dar uma olhada no cantinho ali da descrição de cada sequência, tem ou não um indicador. Quando tem um indicador, a gente já fica pensando o que é que aconteceu, qual o sinal que o INSS está dando para a gente. E quando tem um indicador, a gente precisa solucionar aquele problema, se for um problema que nem sempre é. E no caso dela, então, nós vimos que tinham alguns períodos que estavam com indicadores e que precisavam ser revistos. Então, além de saber se valeria a pena ela aumentar as contribuições, nós fizemos também essa avaliação para regularizar esses vínculos que podiam ter algum problema ou apresentar algum problema no momento do pedido de qualquer benefício de aposentação. Por exemplo, desconsiderar esses vínculos, esses pagamentos para efeito de carência, né? É muito comum a gente ter uma quantidade de contribuições e uma quantidade menor de cálculo de carência. É importante a gente dar uma olhada nisso. Hoje, depois da emenda constitucional de novembro de 2019, nós temos que ter também a atenção à possibilidade dos indicadores demonstrarem que nós fizemos algumas contribuições, vertemos algumas contribuições abaixo do valor mínimo. E aí a gente tem que fazer a complementação. Complementação não é pagamento em atraso, complementação é interessante, é importante para fazer contar aquela contribuição daquele mês. Nós temos que fazer as complementações, tá? E essas complementações podem ser feitas a qualquer tempo, lá no momento do benefício. Cuidado é apenas quando a gente está falando de pensão por morte, porque no caso de pensão por morte, os complementos têm que ser feitos até o dia 15 de janeiro do ano seguinte ao óbito. Então, quando for caso de pensão por morte e tiver necessidade de completar contribuições, porque lá o indicador disse, né? O indicador que eu disse que tem em todo o CNIS, se no seu não tem, ótimo, quer dizer que você não tem que acertar nada, mas se tiver um indicador que diz que foi feita a contribuição abaixo do valor mínimo, esse mês, para ser contado como tempo de contribuição e principalmente como carência, tem que ser completado, tá certo? Os indicadores, eles têm lá no finalzinho do CNIS, você vai até o finalzinho do seu CNIS, você vai ver que ali nos indicadores tem uma explicação, um glossário sobre o que aquele indicador quer dizer. É claro que quem não trabalha com isso vai ter uma dificuldade de interpretação, mas procure então um advogado previdenciarista que ele vai te ajudar a fazer essa análise e eu garanto, isso vai valer muito a pena e compensar para o seu benefício futuro, para que seja o melhor possível.